Oiê! Como você tá? Com saudade de vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu não gravo episódio de podcast toda vez que ele tá saindo, né? Então eu gravo com antecedência. E aí, pra mim, por mais que vocês me escutem essas 2 vezes na semana que sai episódio novo, nem sempre eu estou gravando essas 2 vezes na semana. Quase nunca eu tô gravando essas 2 vezes na semana. Então quer dizer que eu sinto saudade de falar com vocês, de gravar, de contar as fofocas e novidades, de trazer pensamentos. Mas o tema de hoje é muito algo que eu comecei a ver de outra forma, porque me trouxe mais leveza pensar dessa forma, então espero que te ajude, tá? Então, oi, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Isabela Mate Podcast, é o nosso canto, o nosso lugar pra gente falar sobre vida, pra gente falar sobre desenvolvimento profissional, pessoal, estratégia de negócios e falar sobre tudo que tá rolando e que eu tô pensando e que vai girar em torno daquilo que eu faço, né, que é estratégia de conteúdo, negócios, mas também vida pessoal, pô, maternidade, família, trabalho e autoconhecimento e filosofia. Então parece bagunçado, mas não é, tá? É focado pra te ajudar como pessoa e profissional, esse lugar que a gente tá aqui. E trazer os meus aprendizados pra te ajudar e ser sua amiga e companheira nesse processo também. Eu estava acho que na nossa vida a gente se cobra muito. E aí eu queria saber sua percepção sobre isso também. Queria que você respondesse tanto aqui na caixa de pergunta, quanto se quiser mandar em outros lugares, e responder, estou sempre vendo o que vocês comentam e mandam. Mas eu acho que a gente se cobra muito mais do que a gente cobra os outros. Ah, começou. Gra Eu acho que a gente se cobra muito mais do que a gente cobra os outros. A gente cobra muito a gente ser perfeito, fazer as coisas do melhor jeito possível, enquanto a gente não faz isso com alguém que a gente gosta. E acaba ficando pesado, a nossa vida acaba ficando pesada, acaba ficando pesado tudo que a gente faz, porque nada vai estar perfeito e porque a gente sempre vai falhar, porque a vida não é que nem uma automação, um robô que você consegue planejar e não tem variação e não existe erro e tudo que é planejado será executado. A vida é cheia de imprevistos, né, a vida é cheia de altos e baixos. E quando eu falo vida, é tanto sua vida pessoal quanto seu trabalho. Então quando a gente fala de trabalho, por exemplo, cara, o trabalho também é cheio de fases e altos e baixos. E hoje pode estar tudo bem, mas amanhã você pode ter um outro BO pra resolver que você não tinha planejado antes. E quando a gente fala de constância, que é um dos temas que as pessoas mais falam comigo, cara, Bela, como ser constante? Bela, me falta constância. Bela, eu não consigo manter, não consigo, né? E aí eu estava pensando sobre isso, porque eu tenho muita constância há muitos anos. E por isso que eu acho que tanta gente vem falar comigo sobre esse tema. Mas eu estava pensando muito nisso hoje, inclusive. Porque hoje eu voltei a ir na academia às 5h30, né, 6 horas da manhã. E fazia tempo que eu não ia, fazia tipo umas 3 semanas que eu não estava indo na academia, treinando bonitinho. Fui um dia pingado, fui outro dia pingado, sabe. E aí eu pensei assim, eu falei: "Caramba, constância não é sobre não falhar. Constância é sobre voltar quantas vezes for necessário. É sobre não desistir". Então, quando a gente pensa em constância sob a ótica de não falhar, então fazer a mesma coisa, fazer aquela coisa todos os dias durante um tempão, você acaba se frustrando, se martirizando, se criticando e se culpando no processo, porque é praticamente impossível que alguém consiga fazer a mesma coisa absolutamente todos os dias, se ela tem o mínimo de coisas na vida. Então, assim, ó, se você tem filhos, é meio impossível você conseguir treinar todos os dias e fazer todas as coisas na mesma rotina, e se um filho fica doente? A menos que você não tenha nenhuma obrigação de cuidar desse filho, você larga ele com alguém e beleza. Mas no meu caso, eu deixo de fazer coisas que estavam programadas se o meu filho fica doente, ele vira minha prioridade naquele momento. Então ali eu já começo a me cobrar que eu não tô sendo constante, ou porque eu não fui constante e tô me cobrando, eu começo a me sentir mal, aí eu desisto. Então eu vou desistir de treinar, já que eu não consegui essas 2 semanas ou 3 semanas que eu estava muito focada em um projeto que tinha um tempo específico de foco ali, de dar a prioridade, então aí eu desisto? Ou eu volto quantas vezes forem necessárias, por exemplo, no treino, porque eu sei que é algo importante pra mim, que me faz bem na minha vida. Quando a gente fala de produção de conteúdo, muita gente: "Cara, eu não consigo ter constância na produção de conteúdo", mas muitas vezes o motivo pelo qual a pessoa não consegue ter, ou é falta de prioridade,
Então ela não coloca produzir conteúdo como uma prioridade dentro da rotina dela, e aí a pessoa não tem essa responsabilidade de: "Ah, eu vou ter que gravar, vou ter que escrever, eu vou ter que pensar, eu vou ter que editar". Ela não coloca isso dentro da rotina. Aí é difícil você ser constante com algo que você não tem o hábito de fazer, mesmo que seja dentro de uma organização. Então, por exemplo, eu não gravo podcasts toda semana, mas eu tenho um cronograma de organização que eu consigo ter a constância de 2 episódios por semana, entendeu? Então, assim, você não ter o hábito de gravar ou de fazer, faz com que você não tenha toda essa constância aos olhos de tá lá, aparecer, fazer, postar, né. Só que uma outra coisa que eu penso, então às vezes não é prioridade, mas às vezes não é nem questão de prioridade. Às vezes é simplesmente que você não tem muita clareza do objetivo, sabe? Eu acho que tem muita gente que peca na constância, porque a pessoa não sabe por que que ela tá fazendo aquilo. E se você não sabe o porquê você tá fazendo, se você não sabe o que você tem que fazer, é muito difícil você ser constante em algo que você não sabe exatamente o que tem que ser. Então, por exemplo, se eu determino que eu tenho uma frequência de postagem, X ali, eu tenho que postar no TikTok pelo menos uma vez por dia. Se eu conseguir postar 3 vezes por dia, 4 vezes, melhor ainda, mas pelo menos uma vez por dia. E tem que ser dentro dos formatos que eu já validei. Ou vou testar um novo formato, eu vou fazer um formato mais reality, mais mostrando o dia a dia. Beleza, entendi o formato. Então meu objetivo é um formato reality, um formato falando? Ok. Então agora é ser constante fazendo um formato falando, um formato reality. Aí eu consigo bolar como eu me organizo pra isso, entendeu? Então, eu preciso montar os temas antes, eu preciso pensar o que que eu vou mostrar dessa rotina ou desses vlogs que é interessante para as pessoas. Qual vai ser mais ou menos o formato de gravação, de edição ali disso? Se eu vou gravar e editar direto no TikTok, que horas que eu posto cada um? E aí eu consigo me programar pra ser constante, mas se eu só falo, vou postar todo dia, você entende como é difícil? Postar o quê? Pra quê? Como que você vai ter a sua noção de progresso, que são aqueles micro resultados que te dão como que chama? Sabe o micro resultado que vai te dando essa sensação de progresso e aí vai aumentando sua confiança e vai fazendo com que você reforço positivo, sabe? Esses micro resultados que vão te dando um reforço positivo para que você queira postar mais. Como que você vai ter o reforço positivo de que tá dando certo se você não sabe exatamente para que você quer? Então você vai postar e aí se um conteúdo não tiver muita visualização, aí você vai achar que vai mal e aí você não vai querer ser constante? Talvez isso pegue também, entendeu? E aí você não entendeu por que que você estava gravando ele no primeiro ponto, por que que você queria postar. E aí você não consegue medir se tá indo bem e aí você acaba não tendo motivação pra continuar. Ou uma outra coisa que acontece muito, como você pode ter essa noção distorcida de constância, como se fosse não falhar nunca, como se fosse essa perfeição em fazer todos os dias, independente do tempo, independente de qualquer coisa que aconteça. Quando você não faz, porque a vida acontece e é assim mesmo, e a gente não consegue ser 100% a mesma coisa todos os dias, porque nem todo dia é o mesmo e nós nunca seremos os mesmos também. Depende, nós temos níveis diferentes de certos pontos da nossa personalidade ou dependendo do dia. Tem dia que você vai estar mais bravo, tem dia que você vai estar mais criativo, tem dia que você vai estar mais disposto, tem dia que você vai estar mais cansado. Porque a vida ela não é estável, ela não é sempre a mesma coisa, ela é completamente instável. Ela é completamente cheia de nuances e mudanças, porque grande parte da nossa vida depende dos outros, não depende da gente. Grande parte de como a gente se sente, daquilo que a gente vivencia é nosso, mas e se alguém foi um filho da mãe com você no trânsito? É difícil você não ficar um pouquinho mais estressado. Você pode tentar, se acalmar, manter a calma, coisa, mas já deu uma instabilidade. E a vida é assim, entendeu? Pode chover e você não planejou que ia chover, acontece. E aí, se você põe muita pressão nesse formato de constância, ao meu ver, você começa a se cobrar. E aí você fala, tá vendo, eu sou uma bosta, melhor nem tentar. Aí vai lá e desiste. Então eu acho que muita gente não é constante porque desiste. Desiste das coisas porque não consegue fazer sempre, mas aí é porque a pessoa não entendeu que ninguém consegue fazer sempre, sempre, sempre. E se alguém consegue fazer sempre é porque tem outro alguém cuidando dessas instabilidades que a vida provém. Se uma pessoa consegue trabalhar todos os dias, faça chuva, faça sol, e tem filhos, é porque alguém tá cuidando dos filhos. Então eu acho que a gente tem que colocar as coisas no lugar e entender a prioridade. Por exemplo, eu prefiro não treinar todo dia, mas todo dia ficar com os meus filhos, do que o contrário. Entendeu? Então, coloque na sua balança ao invés de se cobrar por tudo. Porque senão você vai se cobrar
Tanto pelo fato de você não trabalhar todos os dias ou treinar todos os dias, mas também vai se cobrar pelo fato de não ficar com seus filhos todos os dias. Então, independente do que você faça, vai ser sempre uma cobrança. Por quê? Porque você não pensou antes em qual era a tua balança, qual era o seu crivo, qual que era o seu indicador de resultado, sua KPI. Então, qual que era o indicador de que você está no caminho certo? O que você prefere? Você prefere trabalhar todos os dias até as 9 da noite e conseguir dar 100% pro seu negócio? Ou você prefere também todos os dias conseguir ler um pouco? Todos os dias conseguir ficar com seus filhos, com seu marido, não sei. É que eu sou casada e tenho 2 filhos, mas vamos supor que você não. Conseguir pintar todos os dias, conseguir, sei lá, assistir uma série que você gosta todos os dias. Se você começa a balancear e falar, ó, o ideal pra mim seria conseguir trabalhar bem focada dentro desse período, conseguir treinar, mas conseguir ter um tempo pra mim. Porque se você não insere o tempo pra mim, você sente culpa quando você tira tempo pra você e você sente culpa quando você não tira. Então a culpa ela vai morando dentro de cada atitude do seu dia, mas ela só mora porque você não tem muita clareza do que você escolheu, entendeu? Então se eu coloco que eu quero construir uma vida em que eu possa ler todos os dias, no momento que eu tô lendo, não é o momento que eu sinto culpa, é o momento que eu sinto que eu estou vencendo. Por quê? Porque eu estou conseguindo construir essa rotina, esse dia que eu mesma previ pra mim, entendeu? Então você tem que balancear e criar isso na minha cabeça, é o que eu vejo pelo menos pra mim, com base naquilo que você gostaria. Você tem que balancear essa constância ideal com base naquilo que você gostaria. Porque tem muita gente cagando regras sobre a sua vida, muita gente falando que você tem que viver de um jeito e viver de outro jeito. E muitas vezes eu me pego assim, parando, conversando com Deus, conversando comigo, refletindo sobre as coisas e falando qual é a vida que me deixaria muito orgulhosa de construir, sabe? A que eu já tenho, ainda bem, que todos os dias eu fico com meus filhos, que eu faço o que eu amo, que eu falo sobre o que eu amo. Olha que louco, isso aqui é meu trabalho, muito legal, né? Que eu falo sobre o que eu amo, que um problema no trabalho é reestruturar a minha, sei lá, linha editorial, que eu tô fazendo agora, né, nesse momento pra vocês do podcast saberem. Estou reestruturando minha linha editorial e dentro dessa reestruturação de linha editorial, putz, é pensar em formatos diferentes, em comunicações, em jeitos de comunicar as coisas, criatividade, é processo de criação, tipo, isso é muito maneiro, eu adoro isso. E ao mesmo tempo, outros estilos de vida, tipo, ter a nossa fazenda, é conseguir ter paz no dia a dia, é escrever mais um livro no futuro, é conseguir fazer com que as crianças tenham tempo para arte, para desenvolver outras áreas, sabe? Então eu vejo que assim, eh, eu vou construindo hoje já isso. Hoje eu já vou trazendo, criando esses espaços deles com a natureza. Hoje eu já vou vendo qual é o dinheiro que eu vou precisar para realizar esse sonho ali da fazenda, de qual jeito, e começar a planejar. Hoje eu já vou olhando para dentro da empresa, do Imatize, o que que a gente sonha como empresa? Construir uma empresa, pô, uma empresa de educação, só que descolada, legal, que qualquer pessoa consiga entender, que seja fácil, que tenha os cursos que as pessoas realmente querem e precisam dentro do digital. Que não tenha um monte de encheção de linguiça que não vai mudar a vida de ninguém, que não vai mudar a vida de ninguém. E fazer isso se divertindo, todo mundo, pô, maneiro, ter uma, sabe? A gente inventou um nome pro nosso, eu não sei se é politicamente correto. A gente inventou um nome pro nosso escritório. Sabe a galera que tem nome pro escritório? Adivinha qual é? Caps, com Z no final. Não é genial? É o CAPS com Z no final, porque a gente fica zoando que é todo mundo maluco aqui. Juro, cada maluco é um falando sozinho, aí é o outro contando piada ruim, aí é o Luan escutando o Ludovico Einaudi o dia inteiro, mano, a mesma música o dia inteiro, 6 horas seguidas. Aí é o outro maluco do comercial falando no telefone, aí é muito engraçado. E é fazer e construir do nosso jeito, sabe? Do nosso DNA, daquele jeito. Então, a minha constância na minha construção, ela tem que estar aliada com aquilo que eu busco. Senão eu sinto culpa por tudo, e eu já senti culpa por tudo e é muito ruim. Eu já fui a pessoa que sentiu culpa quando descansa, sentiu culpa quando não descansa. Sentiu culpa quando trabalha, sentiu culpa quando tá com os filhos, sente culpa... Porra, aí não tem escapatória?
tua vida inteira, tipo, você sempre tá fazendo algo errado. E aí, hoje em dia, não viver assim é muito mais gostoso, sabe? É muito mais leve. Tem que ter mais paciência também com as coisas, eu acho. Eu acho que quando a gente pensa em constância, eu acho que é o desespero pelo resultado que essa constância a gente espera que ela traga. Mas, na verdade, quando você pensa na constância como o processo que te torna alguém melhor, quando você escolhe a constância nas coisas que tornam você alguém melhor, não é mais o resultado só. É esse processo que se torna muito legal. Mas é porque você escolhe. A constância não é legal quando ela é naquilo que você não escolheu. Tipo assim, se alguém chega pra mim e fala, agora você vai ter que ser constante e vai ter que fazer 50 exercícios de matemática por dia. Álgebra 2. Eu ia falar, teu cu. Tipo assim, eu ia odiar. Por quê? Porque eu não quero me tornar foda em álgebra 2. Não é algo que eu quero. Mas se eu coloco na minha constância ler, que eu amo ler, porra, irado. Se eu coloco treinar, só que treinar musculação, que eu adoro, que eu faço do meu jeito, eu faço tudo leve, tipo assim, eu não, ai, não me irrito com ninguém. Adoro, muito legal. Coloco na minha constância trabalho focado, pô, eu amo meu trabalho. É legal. Agora, se coloca outro trabalho que não tem nada a ver comigo, que eu não gosto, e tem que. Não, não. Então, eu acho que pensar em como construir dentro da tua realidade, ou se você ainda não consegue, como você constrói a constância para ter a realidade que você quer. Então, como que você constrói a constância caso você queira, tipo, migrar e sair do seu trabalho e começar a empreender? Como você constrói essa constância de tanto fazer o seu trabalho quanto conseguir trabalhar o quê? 1 hora por dia nesse meu novo negócio? Essa é uma constância que vai te ajudar a construir algo que você quer pra você. Então, por mais cansativo que seja, por mais que seja trabalhoso, por mais que não dê todo dia, você pelo menos vai estar satisfeito porque você vai estar fazendo algo que você quer, que você busca. E eu acho que lembrar isso, constância é muito mais sobre não desistir e sobre voltar quantas vezes são necessárias do que sobre não falhar. Todo mundo vai falhar. E eu acho que pensar assim, acho não, mas pensar assim me ajudou muito e eu acredito que vai te ajudar também. Então, queria trazer essa reflexão pra você. Quando você pensar que você não é constante, quando você começar a se culpar por tudo, lembra desse episódio. E eu espero que ele dê um quentinho no seu coração e te ajude de alguma forma. E tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês essa nova linha editorial, os formatos de conteúdo que a gente vai trazer bem mais segmentados. Quero ver o que que vocês vão achar. Espero que vocês estejam comigo no processo. Mas enfim, meus amores, é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Continue por aqui no podcast. Lembrando que, por mais que eu pareça uma doidona que fala um monte de coisa, eu sou bem boa em negócios. Então, o que eu ensino para as pessoas é sobre negócios. Principalmente estratégias de conteúdo, estratégias de vendas para geração de leads qualificados. Então, como gerar leads qualificados, pessoas levantando a mão e querendo fazer parte do seu negócio. E aí a gente tem algumas soluções, tá? Então, no Imatize, empresa de educação, a gente tem cursos e formação presencial de geração de leads. Você vai ter que dar uma olhada aqui na descrição para ver se a gente tá na época se tá perto, né, de uma formação presencial ou não. Vai ter tudo bonitinho aqui na descrição. E também tem o Sparks, que é o nosso clube de empresários. Aí são para empresários normalmente faturam mais de 100 mil por mês, que a gente ajuda a desenhar estratégias, tanto de posicionamento, quanto de conteúdo, quanto de vendas, para aumentar a geração de leads qualificados no mínimo custo, para que você consiga ter ROI no teu negócio, ganhar muita grana. Então, se for você, preenche a aplicação, porque a gente tem que aceitar as pessoas que entram, tá bom? E aí tem essas soluções, então fique por aqui. Se você é uma marca, também, sei lá, a gente pode namorar, a gente pode fazer alguma coisa, não sei, tá? Mas, amores, espero que tenha ajudado vocês. E se você ainda não está seguindo o Isabela Mate Podcast, aperta lá no seguir. Você tem que sair desse episódio e ir lá no Isabela Mate Podcast. Aí vai lá em cima, juro, são 10 segundos. Você aperta seguir e nas 5 estrelas, dá 5 estrelinhas. É tipo 10 segundos e ajuda muito. Então eu vou te agradecer infinitamente se você puder fazer isso. Mesmo, 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 tá? E aí, se você for dos fiéis, você vai repostar no seu story esse episódio aqui. Se não for, não vai. Mas se você for, você vai repostar nos seus stories, eu vou ver e vou falar, hahaha. Tamo junto, parceiro. E aí eu te encontro então no próximo episódio. Beijo!